Esse é o segundo vídeo da série, onde no primeiro vídeo nós iniciamos o processo de usinagem dessa peça exemplo no EDCAM e agora vamos dar continuidade no processo. Aqui agora nessa primeira etapa desse segundo vídeo nós vamos definir o ponto de origem dessa peça para a usinagem. Como vocês podem observar, existe um pequeno ícone aqui com as cores vermelho e azul, semelhante a esse aqui, indicando que este ponto aqui da peça é o ponto de origem que o EDCAM está considerando. Então seria como se fosse um eixo de coordenadas, onde nós temos então o ponto de origem das coordenadas. Nesse caso aqui, esse eixo horizontal é o eixo Z, que é essa linha azul aqui, ó, representado pela linha azul, e o vermelho é o eixo X. Então o eixo X ele diz respeito às medidas de diâmetro da peça, e o eixo Z está relacionado com as medidas de comprimento da peça. Nessa posição então nós temos aqui essa face extrema aqui da peça como a face de origem do eixo Z, e o centro da peça como ponto de origem dos diâmetros da peça. No caso de operações de torno, sempre nós vamos usar para o eixo X o centro da peça. No caso, na parte do eixo Z, nós podemos escolher se nós queremos essa face como ponto de origem, ou a face oposta, ou alguma outra face da peça. Normalmente, para facilitar o nosso processo de usinagem, a gente, em geral, define o lado direito da peça como a origem, para que a gente possa ter depois, que gerado o programa, nós possamos ter sempre as dimensões positivas fora da peça e dimensões negativas dentro da peça. Isso vai facilitar bastante quando nós tivermos esse programa na máquina, nós precisarmos fazer alguma verificação do programa. Mas é possível que eu queira fazer com que a origem fique nesta face, não na outra face. Então, como nós podemos fazer isso aí? Nós podemos utilizar então o processo de alinhamento de peça para torneamento do EDCAM e definir qual é as faces, né? Qual é o posicionamento de centro e as faces que nós desejamos para a origem. Então vamos lá. Nós vamos aqui no menu sólidos novamente, e aqui nós vamos escolher então a opção alinhar peça para torneamento. Quando eu escolho então essa opção, ele pede aqui para mim definir o eixo de rotação. Então ele está dizendo aqui, selecione a face. Na verdade eu tenho que selecionar uma superfície. Então qualquer diâmetro da peça aqui que eu selecionar, ele vai me dar então o centro da minha peça, tá? Pode ser o interno, pode ser esse externo ou esse aqui. Vamos escolher esse diâmetro aqui, vou selecionar. E agora ele pede aqui para mim definir qual é a face. Vamos supor que eu quero mudar para essa face aqui, como referência do zero do eixo Z. Então eu vou confirmar primeiro aquela primeira escolha. E agora ele vai me pedir aqui a origem do plano. Eu vou definir então essa face, vou clicar e vou selecionar. E agora ele pede a face oposta, para que ele possa direcionar o eixo Z. E aí então eu vou pegar aqui a face oposta. Neste caso, como é só para definir a direção, eu vou então escolher uma face que seja perpendicular ao eixo X. Então eu vou escolher essa face e clicar aqui. Então, como nós podemos ver aqui nessa situação, ele inverteu aqui e mudou a posição de origem para essa face. Então ele girou a peça. A peça na verdade estaria assim, com a origem desse lado, e agora ela passou a origem para o outro lado, certo? No nosso caso, nesta peça, na verdade nós vamos fazer a usinagem usando como origem esse lado aqui, porque vai ficar mais fácil para a gente fazer a nossa usinagem. Eu fiz esse processo só para mostrar para os alunos como que se faz essa mudança de face de referência, tá? Mas no nosso caso não era necessário fazer. Então eu vou retornar aqui o meu procedimento e aí voltamos a ter a origem do outro lado. Mas no caso das peças que a gente queira mudar essa origem, a origem que está definida inicialmente, que veio o sólido para o EDCAM, não atende à nossa necessidade, então nós podemos fazer esse procedimento utilizando então esse menu aqui, alinhar peça para torneamento.
Então vamos lá, agora nós terminamos aqui o processo de alinhamento. Vamos alinhar a peça aqui e vamos então no próximo vídeo dar continuidade aí nas próximas etapas para a gente preparar a nossa peça para a usinagem.